mais fechado, outras plataformas mais alinhadas à Web3, mais descentralizadas. E se você tiver dúvidas sobre esses assuntos, é só chamar o time Oracle. E também, se você perdeu essas sessões ou outras, acesse o site e assista onde e quando quiser. E ainda tem muito mais. Uma discussão sobre a tecnologia no setor público com a Cijum. Receberemos o Marcos Faria, da Gol, que vai contar para a gente por que a Gol priorizou sua estratégia de migrar 100% para a nuvem durante a pandemia. Falaremos também sobre o uso dos dados com o Senior Partnership Strategy Manager do Premier League, Young Web, e além de uma sessão sobre os impactos do 5G. Entre outras atrações, você pode conferir agora na nossa agenda no www.oracle.com/br/events/oracle-fest. Bom, aproveitem muito e a gente se vê no próximo intervalo. Até mais! Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcelo Pascoal. Olá, boa tarde. Eu sou a Caroline, sou responsável comercial pelo portfólio de aplicativos Oracle para setor público no Brasil. Eu sou uma mulher branca, sou com uma camisa azul de botões, cabelo preto solto e uma gargantilha dourada. Eu estou aqui com o André Bento. Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Bento, sou responsável por Public Sector no Brasil. Para estados e municípios com atendimento aí no Brasil todo. Eu sou um homem branco, cabelo preto começando a ficar grisalho, estou com uma camisa preta de botões. Nós agradecemos a oportunidade de estar com vocês hoje e falar um pouco sobre a realidade, os desafios e tendências de inovação no setor público, ilustrando com um projeto muito legal. Ele já está em plena execução na cidade de Jundiaí. Ele se chama Plataforma de Serviços Digitais. E para conversar um pouquinho sobre o assunto, a gente tem um convidado. Marquese, seja muito bem-vindo. Marquese é o presidente da Cijum, que é uma empresa pública especializada em criar soluções de tecnologia para o setor público. Boa tarde, Carol. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Eu vou me descrever também um pouquinho, né? Tenho 62 anos, né? Pele morena, estou usando uma camisa azul, né? Tenho poucos cabelos, né? E o que tem está branco, está grisalho, tá certo? Provavelmente fruto de 44 anos trabalhando no mercado de tecnologia da informação e comunicação. E estou à frente da presidência da companhia desde janeiro de 2017. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade da Oracle pelo convite. Primeiro, Amaury, para a gente começar o nosso papo, eu queria que você apresentasse Jundiaí para o nosso público, né? E contasse um pouquinho, além de o que é a cidade de Jundiaí, os seus desafios e como foi implementar essa plataforma de serviços digitais para uma cidade completa. Jundiaí tem 423 mil habitantes, é uma cidade no interior do estado de São Paulo, localizada a aproximadamente 50 e poucos quilômetros da capital, né? É o 7º PIB do estado de São Paulo, ocupa a 17ª posição, né, do PIB do país. Tem sido reconhecida e recebido várias premiações e indicações, né, inclusive do ponto de vista internacional, né? E a gente está desenvolvendo uma série de projetos de transformação digital, que nasceram, na verdade, no início da gestão do prefeito Luiz Fernando Machado, em 2017. Né? Fruto de uma proposta, de um plano de governo, foi desenhado um conjunto de diretrizes estratégicas que a gente vem implementando já há praticamente 6 anos, né? Durante todo este período. Tentando resumir, né, Carol e André, as principais diretrizes do plano de governo do prefeito, basicamente a gente fala em fazer funcionar o que existe,
isso é uma premissa presente no plano. Promover um crescimento sustentável, né? Ou seja, projetar ações e planejar ações para que a gente possa ir avançando e se tornando cada vez mais uma cidade inteligente, com crescimento sustentável, tá certo? E tentando olhar para uma vocação dos próximos 30, 40 anos, né? Inclusive com uma projeção internacional. Então, Jundiaí tem perseguido essas orientações estratégicas, né? Através de uma forte governança e implementação de projetos. O plano de governo ele inspira o planejamento estratégico que foi iniciado lá em 2017. Esse planejamento estratégico orientou uma carteira de projetos, né, que estão sendo colocadas em prática nas mais diversas frentes: educação, saúde, mobilidade, segurança pública, enfim, área social, né? E obviamente, tecnologia da informação está inserida nesse contexto, né? Então, ela vem afetando de maneira drástica a vida das pessoas, das empresas, né? Das instituições públicas, e não poderia ser diferente a gente imaginar fazer um avanço significativo e falar em governo digital, etc., sem olhar para a tecnologia da informação e comunicação. Amaury, deixa eu te perguntar aqui. A gente passou aí por uma pandemia, você teve aí uma série de serviços que foram disponibilizados para os seus cidadãos. Jundiaí tem uma série de serviços digitais. Eu queria, uma dúvida aqui, eu queria te perguntar, primeiro, quais serviços que tiveram mais acesso aí durante a pandemia, e também quais aqueles que você viu mais impacto para o cidadão aí de Jundiaí? A companhia, André, ela vem operando, né, sobre o guarda-chuva, né, do programa de governo, né, de cidades inteligentes, e a gente vem apoiando, trabalhando em 4 dimensões, na verdade, né? Uma dimensão que a gente chama de fomento à inovação, né? Então, óbvio que faz sentido a gente integrar todo um sistema, um ecossistema de inovação que foi criado em Jundiaí, e, obviamente, a gente pensar em plataformas tecnológicas que apoiem e fomentem a tecnologia é fundamental, né? As outras ações. A gente trabalha numa dimensão que é uma dimensão, um pilar, na verdade, que é para dar conectividade para aquele recorte social mais carente, né? Tá certo? Quem não tem o Wi-Fi. Então, isso foi feito. Hoje nós temos aí cerca de uma centena de pontos com Wi-Fi público nos mais diversos equipamentos, né? Escolas, UBSs, enfim, uma série de equipamentos. E não faz sentido também a gente pensar em transformação digital sem a camada de conectividade, né? Então, a gente tem um pilar muito importante, que foi a implantação de uma infovia para a conexão de todos os próprios municipais, né? Isso foi finalizado antes da pandemia, né? Já em final de 2018, né? São quase 400 quilômetros de fibra ótica que dão sustentação a um conjunto sistêmico importante, que é o que é o 4º pilar que a gente atua, que é o governo digital. Então, as nossas ações, né, de transformação digital, elas olham para esses 4 pilares, e aí, de novo, a gente olha para os recortes sociais, né? Uma das diretrizes é a gente avançar sem deixar ninguém para trás, né? Isso é uma diretriz de governo, né? Olhar todas as faixas etárias, né? Uma cidade boa para se morar é a cidade que olha para a primeira infância, assim como olha para a melhor idade, né? E desenvolver um conjunto robusto de aplicações, enfim, para a gente ter uma boa governança e fornecer serviços públicos de boa qualidade. A gente está preparado, estivemos melhor preparados para enfrentar a pandemia sob a ótica da oferta de serviços públicos, porque a gente já havia avançado com essas ações, como você colocou, né? Quer dizer, essa provocação que você fez é uma verdade. A gente implementou desde o início
uma série de soluções, né? Começando por no caso, uma visão de que a área de tecnologia ela só faz sentido se ela melhorar a vida das pessoas lá fora. Então, essa é uma diretriz importante que a gente segue. Todas as nossas soluções e prestação de serviços têm o objetivo de melhorar a vida das pessoas lá fora. Isso foi importante para a gente desenhar o que a gente tinha de atendimento ao cidadão como uma plataforma de serviços, e nos inspiraram a implementar, a redesenhar todos os nossos processos, a desenvolver uma carta de serviços, a criar multicanais para a entrada desses serviços, essas solicitações. Iniciamos em 2017 com cerca de uma reformulação total do portal, redesenhamos os processos que dão sustentação ao atendimento ao munícipe, né, pelos diversos canais, e implementamos um aplicativo com o que hoje tem 136 serviços. O que, na minha opinião, eu não tenho notícia da gente ter visto isso em outro município. A gente, normalmente, você vê vários aplicativos cumprindo sua missão, mas numa visão integrada, com uma retaguarda sistêmica importante, eu acho que ainda a gente, infelizmente, não está vendo no Brasil, né? Então, foi fundamental a gente passar a implementar, começar a implantação desses projetos, porque quando veio a pandemia, que é a tua pergunta, a plataforma foi fundamental para isso, né? Essa plataforma que olha o cliente, o cidadão, o tomador de serviços, o fiscalizador, foi fundamental durante a pandemia, né? Essa plataforma, chegamos a implementar funcionalidades onde a gente tinha chats com psicólogos e médicos para fazer suporte emocional às pessoas, né? Vocês têm acompanhado que isso hoje é um ponto de preocupação muito importante e foi também durante o auge da pandemia, né? Isso foi fundamental e a gente continua buscando cada vez mais utilizar o conceito da plataforma de prestação de serviços de CRM para melhorar a experiência do usuário lá fora, né? Esse cidadão cliente está cada vez mais exigente, cada vez cobrando maior retorno sobre o imposto que ele paga, e ele está perfeitamente correto, né? Então, eu acho que a implantação de plataformas como essa, com uma certa antecedência, permitiram que a gente passasse um pouco com mais robustez durante os piores momentos da pandemia. Legal. E assim, a gente sabe que os serviços estarem disponíveis para o cidadão, ele é só uma vitrine, né? Porque para isso acontecer, a gente precisa mudar muito do nosso processo interno, né? Eu digo de gestão. Então, a gente precisa quebrar resistências, a gente precisa saber administrar as urgências, porque o volume de demandas também, ele aumenta, né? E aí, eu acho que seria legal você compartilhar com a gente como que vocês lidaram com essas resistências a mudanças, porque são processos que estão enraizados há muitos anos no setor público. Então, já tem um modelo de operação. Então, como foi quebrar essa resistência para implementar algo inovador e quais foram os ganhos que vocês mesmos enxergaram dentro do processo de trabalho de vocês com a plataforma? Então, na verdade, a gente costuma dizer que a gente gastou um bom tempo no planejamento, né? Eu falei isso um pouquinho no começo da fala, mas depois muita transpiração para a execução, para tirar do papel os projetos que a gente desenhou, né? Então, uma grande virtude que a gente tem aqui é ter um processo de planejamento muito bem estruturado. Depois a gente fazer um gerenciamento daqueles projetos estratégicos que tem uma conversa com o orçamento, né? Muitas vezes você tem nos municípios projetos que nascem sem conversar com o processo orçamentário, né? Nós fizemos uma reforma administrativa logo no início da gestão. A gente opera por plataformas de serviço. Essa plataforma de serviço interopera, né, de forma a entregar e conduzir esses projetos, né? Isso foi fundamental para a gente avançar. E, obviamente, por trás,
da nossa plataforma de entrega de serviços, de CRM, tem um conjunto sistêmico importante, heterogêneo, e que a plataforma foi fundamental ir lá e trocar essas informações com sistemas legados, com sistemas de terceiros e assim por diante, né? Eu diria para você que o nível de gestão em Jundiaí, ele é um nível, na minha opinião, pessoal, elevado, né? Você tem um conjunto de servidores dedicados e servidores competentes. Óbvio que todo mundo, o ser humano tem um pouco a resistência de projetos de mudança e inovação, isso para a gente não é novidade, e eu acho que a maior pressão tem que vir do próprio munícipe, do próprio cidadão que paga seus impostos e tem direito a uma melhor prestação de serviços. E do lado interno, vontade política, né? Vontade política dos gestores públicos, no sentido de fazer esses avanços sem medo de encarar os problemas de frente. Eu acho que esse é um diferencial dessa gestão, né? Nós estamos no segundo mandato do atual prefeito, né? E isso nunca foi uma preocupação, na verdade, né? Quer dizer, a gente sabe que tem problemas, mas os problemas precisam ser conhecidos e atacados. E eu acho que essa é a forma adequada do poder público em qualquer esfera conduzir projetos. E aqui eu acho que isso foi fundamental para a gente avançar, porque mesmo com não tendo tantas resistências do ponto de vista da implementação, qualquer mudança ela é difícil, principalmente quando você tem processos com uma certa disrupção, que é o que a gente está falando. Mauri, legal. Obrigado aí pela... É muito legal falar com você, porque você é um entusiasta aí do tema, né? Eu conheço o projeto de você há muitos anos e cada vez que você fala com mais naturalidade aqui sobre o tema. Eu queria fazer uma analogia agora com, de repente, outros municípios ou outras cidades que estão assistindo a gente aqui e que ainda não embarcaram no nível de profundidade que vocês estão já maduros em serviços digitais. Que ganhos você vê, por exemplo, para esses municípios que ainda não estão com esse grau de sofisticação em relação aos serviços públicos digitais? E também o que você vê para esse setor como um todo? Que oportunidades esse setor está apresentando no momento que a gente vive hoje? Na verdade, né, eu acho que todos que militam na área pública sabem que nós temos muitos problemas pela frente. Cada vez mais você tem restrições orçamentárias. Existem áreas que nos preocupam hoje de forma muito tensa, né? A saúde já foi uma área importante de preocupação, ela continua sendo importante, assim como a retomada econômica, né? A capacidade da gente apoiar as iniciativas de geração de emprego e renda, né? Para sustentar um crescimento, tá certo? O Jundiaí, acho que conseguiu avançar nesse sentido. Em plena pandemia houve um crescimento, né? E assim, eu acho que todos nós temos os problemas, e eles são de dimensões diferentes, mas eles são muito parecidos, e as restrições também. Acho que todos nós queremos cidades mais justas, mais inclusivas, mais conectadas, então acho que precisa uma boa dose realmente de transpiração, de planejamento. Eu reforço essa palavrinha, né, porque sem planejamento você não chega a lugar nenhum. Uma boa execução e disciplina na cobrança. Então, acho que os municípios que estão numa situação, às vezes, um pouco com mais dificuldade nesse sentido, eu acho que é inexorável, né? A gente tem que fazer avanços, não dá mais. As cidades são os locais onde as pessoas moram, elas não moram na federação nem no estado, né? Elas moram nas cidades. Portanto, o papel dos agentes públicos municipais é fundamental e precisam se movimentar para fazer o Brasil mudar. O governo federal, o governo estadual são importantes no apoio de políticas públicas, mas sem uma ação efetiva do poder público municipal, a gente não vai conseguir melhorar o todo, né? Jundiaí tem seus problemas, mas ela tem uma situação privilegiada.
assim como outros municípios, né? Existem experiências muito bacanas sendo feitas por aí, a gente troca muita figurinha e experiência com outros atores na nossa área, né? Eu não gosto nem usar a palavra cidade inteligente no sentido de que a gente não é inteligente, né? Eu gosto de usar um pouco a expressão de que tornar-se mais inteligente, né? Porque eu acho que muitos municípios têm muitas iniciativas muito bacanas sendo feitas e que a gente tem que realmente pegá-las, colocá-las e ampliá-las ainda mais, né? E eu acho que a gente tem que realmente avançar nesse sentido, André, para que a gente possa ter uma sociedade efetivamente mais justa. E participativa, né, Mauri? Porque eu lembro que a gente já teve algumas conversas e eu acho super legal o fato do cidadão se colocar na posição de fiscalizador da cidade. Então, se você puder contar um pouquinho como ele se comporta fazendo, que ele anda pela cidade e vai abrindo pedidos de poda de árvore, de tapa-buraco. Então, assim, acho que essa é uma mudança e o cidadão tem um papel fundamental na cobrança e no avanço dessas políticas públicas, né, Carol? E quando você tem o cidadão atuando de forma participativa, ele cobra, mas ele também participa, ele elogia, ele eleva a nossa régua de prestação de serviço, ele fica mais exigente e tem que ser, né? O retorno sobre cada real gasto, ele tem que retornar sobre a ótica de serviços públicos de boa qualidade, né? Em qualquer área que a gente estiver falando, né? E assim, a gente teve casos aqui em Jundiaí que você tem pessoas que passam pela cidade e vão colocando, solicitando serviço de isoladoria e é atendido, então ela contribui, chegando a ter mais de 60, 70 solicitações no mês, uma única pessoa, né? Então, essa pessoa, ela é o exemplo de um cidadão que está preocupado com a sua cidade, contribui e exige um serviço público de boa qualidade, né? E eu acho que essa postura fez com que nós realmente pudéssemos avançar ainda mais, e a gente agora, por exemplo, está formatando já uma segunda carta de serviços, onde a gente pretende estabelecer os SLAs definidos para a prestação de serviço, veja. Então, o que provoca realmente mudanças nos processos de retaguarda, né, no sentido de você entregar um serviço dentro do prazo acordado e previsto com esse cidadão. Muito legal, Mauri. Bom, a gente já estourou o prazo aqui, pena, é um assunto tão bacana que a gente passaria a tarde toda certamente aqui conversando. Eu vou colar no chat aí para quem está participando, o meu LinkedIn, o LinkedIn da Carol e o LinkedIn do Marquese aí. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, que quiser conhecer mais sobre o projeto, podem conectar e vai ser um prazer a gente estar discutindo sobre isso. E eu queria, Marquese, mais uma vez, em nome da Oracle, agradecer a sua participação, e aí eu vou fazer um agradecimento duplo. Primeiro, como cidadão, porque são gestores públicos com a cabeça como a sua, que eu acompanho há tantos anos, que estão fazendo o nosso país evoluir, e no final do dia é aí que está a beleza de se trabalhar no setor público, tanto do lado da gestão pública, como do nosso lado que oferece serviço para o setor público, porque um projeto desse bem implementado é um hospital com menos fila, é um medicamento que está chegando num paciente crítico, então a gente está falando aqui de fato, melhorar a vida de um país que tem tanta coisa para melhorar. Então, esse é meu agradecimento como cidadão. Meu agradecimento como Oracle é porque você realmente confiou na plataforma. A gente tem aí um trabalho, você usou o termo aí de muito suor, né? Nada é fácil e um bom projeto e que está funcionando é aquele que enfrenta vários desafios, sinal que as coisas estão evoluindo. Então, mais uma vez, aí te agradecer pela confiança na nossa tecnologia e um prazerzato enorme te rever aí e a gente poder bater esse papo junto. Carol e André, é um privilégio estar aos 62 anos, ocupando uma posição onde ainda eu possa contribuir, né, de alguma forma. Isso é o que me motiva de forma sincera. Eu acho que o profissional de tecnologia de informação hoje, em qualquer área, ele tem que
que pensar que ele tem que melhorar a vida das pessoas de alguma forma, né? Isso, acho que isso é fundamental. Eu só tenho a agradecer. A Oracle teve a virtude de entender a importância de conduzir projetos dessa natureza no setor público, né? Que apoiando o processo de transformação, assim como o ecossistema de parceiros da Oracle que a gente utiliza, foi fundamental, mas o entendimento da Oracle que ela estava se envolvendo num projeto de transformação, onde os resultados para a sociedade são muito grandes, ele foi fundamental, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhar nesses poucos minutos, né? E foi um prazer revê-lo. A Carol, que eu conheci recentemente, está aí uma pilha nova nesse cenário de transformação na área pública, né? Tá certo? Apoiando aí, fazendo parte do time junto com você. Então, assim, só tenho a agradecer e fico muito honrado pelo convite, né? Estou à disposição quando necessário, para a gente poder falar um pouquinho mais das nossas iniciativas e poder falar um pouco mais de Jundiaí e o que a gente vem fazendo aqui. Perfeito. Obrigada, Mauri. Vocês são um exemplo, viu? Muito obrigada, pessoal. Obrigado a todos que assistiram aí. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.